Zemini Sede Marina desceu do avião sentindo que o ar da cidade tinha um peso diferente, uma mistura de nostalgia e ansiedade que apenas quem passa anos longe de casa consegue compreender. Ela havia partido jovem, movida pela ambição de conquistar o mundo, e retornava agora com o status de quem venceu, carreira sólida, conta bancária farta e experiências em 3 continentes. No entanto, o sucesso profissional parecia pálido diante da missão que a trouxera de volta, resgatar Carmélia, sua mãe, e oferecer a ela a vida de rainha que o dinheiro agora podia comprar. No saguão do aeroporto, a primeira fissura no seu plano perfeito apareceu. O número de telefone que ela guardava na memória como um amuleto não completava a ligação. Uma voz impessoal informava que a linha não existia mais, plantando a primeira semente de dúvida em seu peito, uma inquietação que o trajeto de táxi pelas ruas transformadas da cidade só fez aumentar. O táxi parou diante do número que eu tinha gravado na alma, mas o cenário era um choque. O portão verde da minha infância agora era azul, e o jardim, antes impecável sob os cuidados de minha mãe, estava tomado por brinquedos de criança e uma bicicleta colorida. Toquei a campainha com os dedos trêmulos, esperando que Carmélia aparecesse rindo do engano, mas quem abriu a porta foi Juliana, uma desconhecida com um bebê no colo. Quando ela disse que haviam comprado a casa há 3 anos de uma imobiliária, o chão sob meus pés pareceu ceder. Onde estava a mulher que prometeu me esperar? Onde estava o lar que eu pretendia usar como porto seguro para o nosso reencontro? O corretor dissera aos novos moradores que ela vendera tudo para ajudar pessoas, uma explicação vaga que não acalmava o turbilhão que se formava em minha mente. Desorientada, Marina buscou refúgio na única constante que restava naquela rua, a casa de Dona Carmen, a vizinha que a vira crescer. O reencontro foi marcado por um abraço apertado e o cheiro reconfortante de café, mas os olhos da velha senhora carregavam uma melancolia que Marina não soube decifrar de imediato. Sentada naquele sofá familiar, Marina implorou por notícias, sentindo que a verdade estava prestes a ser revelada, mas temendo o peso que ela carregaria. Dona Carmen suspirou profundamente, segurando as mãos da jovem como se tentasse ancorá-la para o impacto que viria a seguir. O relato que começou a fluir não era sobre uma aposentadoria tranquila ou uma viagem de descanso, mas sobre uma transformação radical que Carmélia sofrerá no silêncio da ausência da filha. Minha mãe não estava em uma casa de repouso de luxo ou vivendo em outra cidade com o dinheiro da venda, como eu cheguei a imaginar por um segundo de otimismo ingênuo. Dona Carmen me contou que, após minha partida, o silêncio daquela casa grande se tornou ensurdecedor para Carmélia. O dinheiro que eu enviava religiosamente todos os meses começou a se acumular, mas ela não via sentido em gastá-lo consigo mesma enquanto o mundo ao redor clamava por socorro. Ela começou distribuindo quentinhas, depois passou a acolher pessoas em situação de rua no próprio quintal, até que percebeu que a casa era um recurso grande demais para uma pessoa só. Ela vendeu o imóvel não por necessidade financeira, mas por uma necessidade da alma de se despojar de tudo que aprendia ao passado. A revelação de que a mãe havia se desfeito do patrimônio da família para financiar um projeto de caridade anônimo deixou Marina em choque. Ela, que passará anos mensurando o sucesso pelo tamanho dos seus ativos e pela altura dos prédios onde trabalhava, não conseguia processar a lógica de Carmélia. Onde ela estaria agora? Como estaria vivendo? Dona Carmen indicou um bairro periférico, uma região que Marina mal conhecia, onde o luxo dava lugar à sobrevivência nua e crua. O trajeto até lá foi um exercício de autodescoberta doloroso. Cada quilômetro percorrido em direção ao endereço indicado parecia despir Marina de suas certezas, fazendo-a questionar se o sucesso que ela tanto buscou tinha algum valor real diante do sacrifício altruísta da mãe. Ao chegar ao local indicado, uma espécie de centro comunitário improvisado em um galpão simples mas impecavelmente limpo, meus olhos custaram a acreditar no que vi. No meio de uma calçada, cercada por sacos de mantimentos e pessoas que a olhavam com uma devoção quase religiosa, estava a Carmélia. Ela não estava apenas ajudando, ela estava imersa naquela realidade. Vi minha mãe, a mulher que eu queria levar para a Europa para viver em hotéis 5 estrelas, revirando o que pareciam ser descartes de um mercado vizinho para selecionar o que ainda poderia ser aproveitado para uma sopa coletiva. O choque de vê-la naquela situação, com as mãos sujas de trabalho e o rosto marcado pelo sol, arrancou de mim um grito abafado que eu nem sabia que estava guardado. Marina correu até ela, as lágrimas borrando a visão,
mas quando Carmélia levantou os olhos e a reconheceu, não houve vergonha ou pedido de desculpas. Houve apenas um sorriso sereno, o mesmo sorriso que a acompanhará no portão de embarque anos atrás. O abraço que se seguiu não cheirava a perfumes caros, mas a lenha e suor, um cheiro de vida real que Marina havia esquecido em seus escritórios com ar-condicionado. Naquele momento, a filha percebeu que a mãe não estava perdida, nem precisava de resgate, ela estava, pela primeira vez, inteira. Carmélia explicou que o sucesso de Marina dera a ela a liberdade de não precisar mais se preocupar com o próprio sustento, e essa liberdade foi o que permitiu que ela se tornasse o sustento de tantos outros. A verdade que destruiu tudo que eu achava que sabia sobre amor e sucesso era simples e devastadora. Eu achava que o amor se provava com transferências bancárias e o sucesso com a posse de bens. Minha mãe me mostrou que o amor é a capacidade de se tornar desnecessário para que o outro cresça, e que o sucesso é o que sobra de nós quando perdemos tudo que o dinheiro pode comprar. Ela não estava revirando lixo por miséria, mas por consciência. Ela não vendeu a casa por descuido, mas por propósito. Enquanto eu subia degraus em uma carreira corporativa, ela subia degraus em uma escala de humanidade que eu sequer sabia existir. O brilho nos olhos dela, cercada por aquelas pessoas que a chamavam de anjo, era mais intenso do que qualquer joia que eu trouxe na mala. O impacto dessa descoberta forçou Marina a uma reavaliação total de sua existência. O plano de levar a mãe embora para um país distante ruiu, dando lugar a uma compreensão mais profunda. Não era Carmélia que precisava voltar para o mundo de Marina, mas Marina que precisava reaprender a viver no mundo real. O galpão, os vizinhos carentes, a sopa comunitária e o desprendimento total da mãe tornaram-se o novo espelho onde Marina passou a se enxergar. Ela percebeu que sua busca por conquistar o mundo tinha sido, em parte, uma fuga da simplicidade da conexão humana que sua mãe agora personificava de forma tão radical. Decidi que não fecharia as malas para partir novamente, pelo menos não daquela forma. Olhando para Carmélia, entendi que o verdadeiro patrimônio que ela me deixou não foi a casa de portão verde, mas a lição de que o sucesso sem serviço é apenas uma vaidade solitária. Eu vim para buscá-la e dar a ela uma vida nova, mas foi ela quem me encontrou e me ofereceu a chance de recomeçar. Agora, as mãos que antes apenas digitavam contratos e contavam lucros iriam aprender a carregar fardos e repartir o pão. A história de Carmélia, que eu achei que fosse um conto de decadência, era, na verdade, a mais bela narrativa de ascensão espiritual que eu já testemunhei, e eu estava finalmente pronta para fazer parte dela. Marina sentia o coração martelar contra as costelas, uma batida surda que ecoava o vazio da casa onde crescerá. Ouvir Dona Carmen descrever a transformação de Carmélia era como tentar montar um quebra-cabeça cujas peças haviam mudado de forma. Sua mãe, a professora dedicada que sempre valorizara a segurança do lar, havia se despojado de tudo. Não fora uma perda, mas uma escolha consciente e radical. A revelação de que a casa fora vendida para financiar o socorro a desconhecidos atingiu Marina como uma lufada de vento frio, desestabilizando a imagem que ela cultivara durante anos no exterior, a de uma mãe esperando pacientemente em sua varanda pelo retorno da filha vitoriosa. Minha mãe vendeu a casa para doar o dinheiro. Perguntei, sentindo as palavras pesarem como chumbo na minha língua. Dona Carmen assentiu com um brilho de admiração que eu ainda não conseguia compartilhar. Foi exatamente isso que ela fez, Marina. E sabe o que mais? Ela estava radiante. Nunca vi Carmélia tão feliz como naquele dia. Mas ela não parou por aí. Ela foi para onde a dor é mais profunda, para o centro da cidade, viver entre os que o mundo escolheu esquecer. Você precisa vê-la para entender que o que ela buscava não era conforto, mas propósito. A noite no hotel barato foi um deserto de insônia e questionamentos. Marina encarava o teto, tentando conciliar a imagem da mãe que a ensinara a voar alto com a mulher que agora escolhia o chão duro da realidade social. O sucesso que Marina acumulara em moedas estrangeiras parecia subitamente estéril diante da magnitude daquela renúncia. Na manhã seguinte, movida por uma urgência que beirava o desespero, ela retornou à antiga residência. Geraldo, o novo proprietário, permitiu que ela vasculhasse o quartinho dos fundos, um vestígio do passado que ele preservara por uma intuição gentil de que alguém, algum dia, voltaria para reivindicar aquelas memórias. Encontrei um envelope grosso, pardo e gasto pelo tempo, escondido em uma caixa de papelão empoeirada.
Eram cartas que minha mãe escreveu para mim, mas que o destino, ou o silêncio dela, impediu de serem postadas. Ao abrir a primeira, minhas mãos tremeram tanto que o papel parecia ganhar vida própria. Li sobre a solidão dos primeiros meses após minha partida, sobre o orgulho que ela sentia do meu sucesso, mas, conforme eu avançava nas páginas, o tom mudava. As palavras tornavam-se mais leves, quase etéreas, descrevendo como cada centavo que eu mandava se transformava em pão, em remédio, em esperança para famílias que não tinham nada. As cartas eram o mapa de uma metamorfose espiritual. Carmélia descrevia o encontro com uma família sem teto como o catalisador de sua nova existência. Ela não via mais a casa como um patrimônio, mas como um recurso desperdiçado em uma única vida enquanto tantas outras desfaleciam. Marina chorou ao ler o trecho onde a mãe explicava que seu voo agora era rasteiro, rente ao solo, para levantar aqueles que haviam caído. A última carta continha um nome que brilhava como uma promessa de encerramento e recomeço: Lar Recomeço, Rua das Flores 247. Era ali que o rastro de Carmélia ganhava corpo e direção. Peguei o ônibus para o endereço indicado com o coração na mão. O Lar Recomeço era uma casa grande, vibrante, com flores coloridas que pareciam desafiar a simplicidade do bairro ao redor. Na entrada, uma placa dizia: Aqui todo mundo tem valor. Quando toquei a campainha, fui recebida por Irene, uma mulher de olhar cansado, mas que transbordava uma paz que eu não via nos centros financeiros onde trabalhei. Quando me apresentei como filha da Carmélia, o rosto dela se transformou. Os olhos de Irene se encheram de lágrimas instantaneamente. Você é a Marina. A filha que estava fora. Ela perguntou, puxando-me para dentro com uma urgência afetuosa. Sentada em uma salinha modesta, Marina sentiu o peso da herança que não era feita de tijolos ou investimentos. Irene segurou suas mãos com uma força que transmitia gratidão e reverência. O relato da coordenadora sobre Carmélia não era o de uma mulher que perderá o juízo, mas o de uma salvadora. O Lar Recomeço existia e prosperava graças ao desprendimento daquela professora aposentada que decidirá que seu tempo e seus recursos pertenciam à coletividade. Marina ouvia, em silêncio, o impacto que sua mãe tivera na vida de dezenas de famílias, sentindo-se pequena diante daquela gigante de bondade. Sua mãe salvou este lugar, Marina. Não foi apenas o dinheiro da casa, foi a alma dela que ela depositou aqui. Irene falava com uma convicção que me fazia questionar cada escolha que fiz nos últimos 10 anos. Eu achava que estava voltando para resgatá-la de uma velhice solitária e pobre, mas a verdade é que eu era a única ali que parecia empobrecida de espírito. Carmélia não precisava do meu dinheiro ou do meu sucesso, ela havia construído um império de afeto onde eu era apenas uma visitante em busca de perdão. Mas Irene me olhou com doçura e disse que Carmélia ainda falava de mim todos os dias, como se eu fosse sua maior conquista. A jornada de Marina até aquele momento fora marcada pela busca por validação externa e acúmulo material. No entanto, as paredes do Lar Recomeço sussurravam uma verdade diferente. A mãe que ela acreditava estar em perigo era, na verdade, o pilar de uma comunidade inteira. O choque cultural de Marina não era entre países, mas entre valores. Ela percebeu que a distância que as separara não fora medida em quilômetros, mas na compreensão do que realmente significa ter sucesso. Carmélia havia transcendido o papel de mãe para se tornar um símbolo de resistência e compaixão em um mundo que prefere ignorar a miséria. Eu estava ali, diante da prova viva de que o amor de uma mãe pode se expandir até abraçar o mundo inteiro. Irene me levou até o pátio, onde as vozes de crianças e o barulho de panelas criavam uma sinfonia de vida pulsante. Eu não sabia o que dizer ou como reagir quando finalmente visse Carmélia. O que se diz para alguém que deu tudo o que tinha para ser tudo o que as pessoas precisavam? O segredo de Carmélia, que eu achei que destruiria o que eu sabia sobre amor, na verdade reconstruiu minha visão de mundo. Eu não vim buscar minha mãe, eu vim descobrir quem ela realmente era e, talvez, descobrir quem eu mesma poderia me tornar. A voz de Irene embargou ao relatar o milagre que Carmélia operou no Lar Recomeço, uma instituição que, há 2 anos, agonizava sob o peso de dívidas impagáveis e a iminência de despejar dezenas de famílias. O destino do abrigo parecia selado até o dia em que uma senhora de passos calmos e olhar resoluto atravessou o portão, trazendo consigo não apenas palavras de conforto, mas um compromisso financeiro que mudaria tudo.
Marina ouvia, em um estado de transe doloroso, que o dinheiro que ela acreditava estar garantindo o futuro confortável da mãe fora, na verdade, o combustível para manter acesa a chama da esperança de estranhos. Carmélia não apenas doou o valor integral da venda de sua casa, ela doou sua própria identidade como proprietária para se tornar uma serva da causa. Ela entregou um cheque com o valor exato da venda da casa. Marina disse que aquele dinheiro faria muito mais bem aqui, salvando vidas, do que parado em uma conta bancária. Mas ela não parou na doação financeira. Ela se mudou para um quartinho minúsculo nos fundos do abrigo e tornou-se o coração deste lugar. Acordava antes de todos para preparar o café, ensinava as crianças, segurava as mãos das mães desesperadas. Foram os 2 anos mais intensos e bonitos que já vivemos aqui. Sua mãe não apenas nos financiou, ela nos ensinou a viver com dignidade em meio à escassez. Irene estendeu um álbum de fotografias que parecia pesar mais que qualquer relatório financeiro nas mãos de Marina. Ao folhear as páginas, a jovem executiva viu uma versão de sua mãe que o exterior nunca lhe mostrará. Em cada imagem, Carmélia transbordava uma luminosidade que transcendia a simplicidade das roupas surradas e dos ambientes humildes. Havia fotos dela pintando paredes, servindo sopa e, a mais impactante de todas, segurando um recém-nascido chamado Miguel, cuja mãe chegará ao abrigo sem nada além do medo. Marina percebeu que, enquanto ela colecionava sucessos em arranha-céus de vidro, sua mãe colecionava batismos de fogo e renascimento humano. Por que ela nunca me contou, Irene? Eu teria ajudado, eu teria vindo antes. Exclamei, sentindo o peso da minha própria ausência. Irene sorriu com uma tristeza sábia e segurou minhas mãos. Por que ela não queria que seu retorno fosse motivado por culpa ou obrigação? Ela queria que você continuasse a voar alto, sem o fardo das escolhas dela. Carmélia sempre disse que o seu sucesso era o orgulho dela, mas que a missão dela era ficar perto de quem caiu para ajudar a levantar. Ela escolheu o silêncio para preservar a sua liberdade, Marina. O amor dela por você é tão grande que ela preferiu ser invisível a ser um peso. A revelação de que Carmélia deixará o abrigo para viver nas ruas do centro da cidade foi o golpe final nas certezas de Marina. Irene explicou que a mãe sentirá um chamado ainda mais radical, ir ao encontro dos invisíveis, daqueles que não tinham sequer o teto de um abrigo. Marina saiu dali com a alma fragmentada, tentando processar a ideia de que a mulher que ela viera resgatar era, na verdade, a única pessoa verdadeiramente livre que ela conhecia. O trajeto de ônibus até o centro foi um mergulho em um submundo que Marina sempre ignorara de dentro de táxis luxuosos, um cenário de barulho, indiferença e miséria que agora guardava o seu maior tesouro. Caminhei pela Rua das Acácias com o coração batendo contra a garganta, procurando por um rosto que eu temia não reconhecer mais. O centro era um caos de buzinas e pressa, mas, ao virar uma esquina, o tempo simplesmente parou. Debaixo de uma marquise encardida, vi uma mulher de cabelos brancos, agachada sobre o concreto sujo. Era ela. Minha mãe estava de joelhos, segurando as mãos de uma senhora idosa que chorava copiosamente. Carmélia limpava aquelas lágrimas com uma delicadeza divina, falando baixinho palavras que pareciam curar feridas invisíveis. Eu estava paralisada, incapaz de dar um passo, confrontada com a santidade bruta daquela cena. A imagem de Carmélia no chão sujo, cercada por pessoas em situação de rua, destruiu todos os preconceitos que Marina carregava sobre sucesso e fracasso. A mãe não usava as roupas elegantes que Marina lhe enviará, vestia a simplicidade de quem não quer se distinguir daqueles que serve. Ao abrir uma sacola de pano e distribuir potes de comida caseira, Carmélia não entregava apenas nutrição, mas dignidade. Cada pote vinha acompanhado de um abraço demorado e um olhar que dizia, eu te vejo. Marina sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na parede fria de um prédio para não desmoronar diante daquela epifania de altruísmo. Eu esperava encontrar uma mulher quebrada pela vida, uma mãe que precisava ser salva da pobreza e levada para o conforto da Europa. Mas o que eu vi foi uma mulher que exalava uma paz que eu nunca comprei com meus bônus anuais. Ela não estava ali por falta de opção, ela estava ali por excesso de amor. Ao ver minha mãe beijar a testa de um homem maltrapilho, entendi que o verdadeiro resgate quem precisava era eu. Eu,
que vivia anos em uma bolha de egoísmo corporativo, enquanto ela construía um reino de compaixão no asfalto quente. O brilho nos olhos dela, naquele cenário de desolação, era a coisa mais rica que eu já vira na vida. Marina permaneceu na penumbra, observando a rotina sagrada da mãe. Viu como os moradores de rua tratavam Carmélia não como uma estranha caridosa, mas como um anjo que pertencia a eles. A compreensão de que sua mãe vendera a casa e abrirá mão de qualquer conforto pessoal para ser o arrimo de quem nada tinha, transformou a raiva de Marina em uma admiração profunda e dolorosa. O sucesso profissional de Marina, as viagens e as conquistas pareciam pálidos e sem sentido diante daquela mulher que, de joelhos no chão, era mais alta do que qualquer arranha-céu que Marina já habitara. Tomei fôlego e comecei a caminhar em sua direção, sentindo que cada passo me despia da arrogância que o dinheiro me trouxera. Eu não era mais a executiva internacional voltando para salvar a mãe pobre, eu era apenas a filha de Carmélia, vindo buscar uma lição de humanidade. Quando ela finalmente levantou os olhos e me viu, o tempo e o barulho da cidade desapareceram. Não houve choque, apenas aquele sorriso sereno que atravessa décadas. Ali, entre os esquecidos do mundo, entendi que a verdade sobre Carmélia não destruiu minha vida, mas me deu uma nova. Eu finalmente compreendi que o amor verdadeiro não é o que acumulamos, mas o que temos a coragem de perder em favor do próximo. Zemini cede o que Marina via sob aquela marquise não era a decadência que sua mente moldada pelo capital previra, mas uma plenitude que ela própria nunca alcançara em seus escritórios de vidro. Enquanto observava, um menino de uns 7 anos, vestindo uma camisa que claramente pertencia a um adulto, correu em direção a Carmélia com um caderno em mãos. O entusiasmo da criança ao mostrar as continhas resolvidas e o brilho pedagógico nos olhos da mãe revelaram que a professora nunca deixará de exercer seu ofício, ela apenas mudará a sala de aula para o asfalto. Davi, o pequeno órfão do abrigo, era a prova viva de que o legado de Carmélia não era feito de heranças imobiliárias, mas de futuros resgatados pelo afeto e pela educação básica dada no meio do caos urbano. Tia Mel, olha! Gritou o menino, estendendo o caderno como se fosse um troféu de ouro. Vi minha mãe pegá-lo com uma reverência que eu não via nos grandes contratos que assinei. Davi, que lindo! Você conseguiu fazer todas? Ela perguntou, e o sorriso que se abriu em seu rosto iluminou a calçada suja de uma forma que o sol de verão jamais conseguiria. Naquele instante, o tempo parou. Carmélia levantou os olhos e me viu. Foram 10 metros que pareceram um abismo de anos. O sussurro do meu nome saindo de seus lábios trêmulos foi o som mais doloroso e doce que já ouvi em toda a minha vida. As pernas de Marina falharam antes que ela pudesse completar o trajeto. O reencontro físico aconteceu no nível do chão, onde ambas se ajoelharam sobre o concreto áspero, fundindo-se em um abraço que tentava costurar os retalhos de uma década de ausência. O choro de Marina era um expurgo. Ela chorava pela arrogância de ter achado que o dinheiro enviado mensalmente era o suficiente, pela solidão que a mãe enfrentará e pela beleza incompreensível daquela renúncia. Carmélia a apertava com a força de quem nunca deixou de esperar, mas com a paz de quem já não dependia da presença física da filha para se sentir completa em sua missão espiritual. Afundei meu rosto no ombro dela e o cheiro não era mais o dos perfumes caros que eu costumava lhe dar de presente. Tinha cheiro de vida gasta, de propósito, de humanidade nua e crua. Mãe, o que você está fazendo aqui? Você vendeu a casa, você não tem mais nada. Eu solucei, ainda tentando entender a lógica daquele despojamento. Ela se afastou apenas o suficiente para segurar meu rosto com suas mãos marcadas pelo trabalho e sorriu com uma serenidade que me desarmou completamente. Eu não tenho nada, Marina. Olhe ao seu redor. Eu nunca tive tanto como agora que aprendi a não segurar nada apenas para mim. A explicação de Carmélia sobre a venda da casa foi uma lição de desapego que Marina não estava preparada para receber. A mãe descreveu o vazio da casa grande e a satisfação efêmera da segurança material, comparando-a com a alegria transbordante que sentirá ao ajudar a primeira família desamparada. Para Carmélia, as paredes da antiga residência haviam se tornado uma barreira entre ela e o sofrimento do mundo, e vendê-las fora o ato final de sua libertação. Ela explicou que o amor não habita em escrituras ou tijolos, mas nos gestos invisíveis de quem escolhe olhar para o próximo quando todos os outros desviam o olhar.
Eu descobri que o sucesso de verdade não é o quanto você acumula, mas o quanto você é capaz de doar sem esperar retorno, ela disse, com a voz firme de quem encontrou a verdade absoluta. Você construiu uma carreira linda, filha, e eu me orgulho disso. Mas eu descobri que meu sonho era outro, ser a diferença na vida de quem ninguém vê. Davi me puxou pela blusa e perguntou se eu era sua filha, e o orgulho no olhar de Carmélia ao me apresentar como sua Marina doeu mais do que qualquer bronca. Eu vim para resgatá-la de uma vida vazia, mas percebi que a única vida vazia ali era minha, preenchida apenas por números e status. Marina tentou oferecer uma saída, mencionando o apartamento alugado e o conforto que o dinheiro ainda poderia prover, mas Carmélia recusou com a gentileza de quem já encontrou seu lugar no mundo. O resgate que Marina planejara tornou-se uma rendição. Ela percebeu que levar a mãe para um apartamento de luxo seria como engaiolar um pássaro que aprenderá a curar as asas de todo um bando. A hierarquia de valores de Marina desmoronou. O sucesso que ela perseguira nos 3 países por onde passou parecia subitamente pequeno diante da grandeza moral de uma mulher que não possuía um teto, mas que oferecia abrigo espiritual a todos que cruzavam seu caminho. Então fica, Marina. Passa o dia comigo e vê o que eu vejo. Conhece essas pessoas que são minha família agora, ela me convidou, e eu aceitei, sentando-me ali mesmo, na calçada, sentindo o calor do asfalto contra meu descaro. Eu, que sempre tive pressa, vi o tempo desacelerar. Vi cada pessoa que passava parar para abraçá-la, não com a frieza de um cumprimento social, mas com a devoção de quem encontra um porto seguro em meio à tempestade da cidade. Entendi que eu não era a salvadora daquela história, eu era a náufraga que finalmente encontrava terra firme nas mãos da própria mãe. A tarde avançou enquanto Marina observava a rotina de Carmélia. Cada interação era uma aula de empatia prática. Não havia discursos grandiosos, apenas potes de comida, ouvidos atentos e o toque humano que a rua tanto nega aos seus habitantes. Um senhor de uns 60 anos, mancando e vestindo roupas remendadas com esmero, aproximou-se com uma sacola de supermercado. Ele não vinha pedir, vinha partilhar. O ecossistema de solidariedade que Carmélia criará funcionava de forma orgânica, onde quem recebia hoje sentia a necessidade de retribuir amanhã, criando uma rede de suporte que o dinheiro de Marina nunca seria capaz de comprar. Olhei para aquele senhor que se aproximava e depois para minha mãe, que o recebeu como se fosse um velho amigo de infância. Naquele momento, decidi que não queria mais entender aquela realidade apenas como uma espectadora. Eu queria sentir o que ela sentia. Eu quero entender, mãe. Quero ver o que você vê, eu disse, e senti que aquela era a frase mais honesta que eu proferira em anos. A verdade sobre Carmélia não destruiu o que eu sabia sobre o amor, ela apenas limpou a poeira de uma definição superficial para revelar algo eterno e indestrutível. Eu não voltaria para o exterior da mesma forma, eu havia sido resgatada pela pobreza voluntária de quem possuía a maior das riquezas. O reencontro sob a marquise foi interrompido por um clarão de alegria vindo de um homem que se aproximava a passos largos. Seu Joaquim, cujas roupas remendadas não conseguiam esconder a nova postura ereta, trazia nos olhos a notícia que mudaria seu destino. Ao ver Carmélia, ele desabou em um abraço de pura gratidão, um gesto que Marina observou com uma mistura de choque e fascinação. O homem que outrora dormira sob pontes, invisível para a metrópole, agora anunciava sua reinserção na dignidade do trabalho. Ele não trazia apenas uma notícia de emprego, ele trazia a prova de que a crença de uma mulher solitária fora capaz de erguer um ser humano do abismo do esquecimento. Conseguiu emprego, Dona Mel. Ele exclamou entre soluços que apertaram meu peito. Vou ser zelador, com carteira assinada e tudo. A senhora foi a única que acreditou em mim quando o mundo me virou as costas. Vi minha mãe chorar com ele, uma alegria tão genuína que fazia meus sucessos corporativos parecerem fumaça. Joaquim olhou para mim e disse que minha mãe era um anjo de verdade, alguém que não dava apenas esmola, mas devolvia a identidade. Ela sentou ao lado dele no frio e disse que suas circunstâncias não definiam seu valor. Naquele aperto de mão firme que ele me deu, senti a solidez de uma vida que fora reconstruída do zero. A partida de Joaquim para sua casa deixou um silêncio reflexivo entre mãe e filha. Marina, confrontada com a realidade prática do bem que Carmélia realizava, sentiu a necessidade de confrontar suas próprias percepções financeiras.
O dinheiro que ela enviará fielmente todos os meses, imaginando financiar um descanso merecido para a mãe, tivera um destino muito mais nobre. Carmélia não acumulou capital, ela converteu cada transferência internacional em sobrevivência alheia. Enquanto Marina decorava sua vida com marcas de luxo e jantares caros, sua mãe transformava papel moeda em documentos para os desvalidos e comida para os famintos, vivendo com o mínimo para que outros pudessem ter o básico. Mãe, para onde ia o dinheiro que eu te mandava? Perguntei, já suspeitando da resposta que faria minha alma tremer. Ela respirou fundo, com aquela paz que eu tanto invejava. Ia para pessoas como Joaquim, para o lar Recomeço, para quem tinha fome. Eu nunca precisei de luxo, Marina, eu tinha o suficiente. Senti algo se partir dentro de mim ao perceber que minhas futilidades de executiva pagariam meses de dignidade para aquelas famílias. Eu achava que estava cuidando de você, mas era você quem estava cuidando de um mundo que eu escolhi ignorar durante todos esses anos no exterior. Antes que Marina pudesse processar a dimensão de seu erro de perspectiva, Dona Augusta se aproximou. A senhora de 83 anos, que antes fora apenas uma figura de fundo na cena da rua, tornou-se o centro de um relato devastador de abandono e resgate. Rejeitada pelos próprios filhos como um fardo desnecessário, ela encontrara em Carmélia a família que o sangue lhe negara. O testemunho da idosa sobre a noite em que uma estranha se sentou ao seu lado no chão frio para oferecer não apenas sopa, mas a promessa de que ela nunca mais ficaria sozinha, foi o golpe final na armadura de orgulho que Marina construíra. Sua mãe me salvou, moça, disse Dona Augusta, segurando a mão de Carmélia com uma devoção quase sagrada. Meus filhos me jogaram na rua como se eu fosse lixo, mas esta filha de coração me deu um teto e me visita toda semana. Cuida bem dessa mãe que você tem, porque o mundo precisa dela e nem sempre a merece. Ao ouvir aquelas palavras, perdi o chão. Eu, que me orgulhava de ser uma filha exemplar por mandar dólares, vi que a verdadeira piedade filial estava sendo exercida por minha mãe em relação a desconhecidos, enquanto eu era estranha na própria história familiar. O choro que inundou o rosto de Marina não era mais de saudade, mas de um arrependimento profundo e transformador. Ela se viu como uma idiota que perseguira sombras de sucesso enquanto a essência da vida pulsava ali, entre os excluídos. A comparação entre sua vida cheia de posses vazias e a vida de Carmélia, desprovida de bens mais transbordante de significado, forçou uma reavaliação imediata. Marina percebeu que a felicidade da mãe não era uma fachada de resignação, mas um estado de espírito alcançado apenas por quem compreende que o ser humano é o único investimento que realmente não desvaloriza com o tempo. Mãe, eu sou uma idiota, solucei, escondendo o rosto em suas mãos ásperas. Passei anos acumulando coisas vazias e achando que estava vencendo, mas eu não estava vivendo nada. Você não tem nada e tem tudo. Essas pessoas te amam e você transforma vidas, enquanto eu só transformo números. Carmélia limpou minhas lágrimas com uma doçura que eu não merecia. Sucesso não é o que você tem, Marina, é o quanto você transforma, ela me disse, colocando a mão sobre meu coração. Naquele momento, o barulho do centro da cidade tornou-se uma melodia de esperança, e não mais de caos. Pela primeira vez em sua vida adulta, Marina experimentou uma sensação de paz que nenhum bônus de performance ou promoção na carreira jamais proporcionara. A decisão de ficar e aprender com a mãe não foi um impulso momentâneo, mas a resposta de uma alma que finalmente encontrara seu norte. Ela não queria mais ser a salvadora que vinha do exterior com soluções prontas, ela queria ser aprendiz de uma mulher que encontrara riqueza na doação radical. Carmélia olhou para a filha, buscando a certeza de que ela entendia o peso daquela escolha, e encontrou nos olhos de Marina a mesma determinação que a levará a vender a própria casa. Eu quero ficar, mãe. Quero aprender a viver do jeito que você vive, afirmei, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. O sorriso que ela me deu foi o maior prêmio que recebi em toda a minha jornada. Tem certeza, filha? Não é um caminho fácil. Eu sei, mas o que eu vou ganhar vale muito mais do que tudo que deixarei para trás. Sentei-me ao lado dela na calçada, pronta para ver o mundo através de seus olhos. Vi um senhor manco se aproximar com uma sacola, e desta vez eu não desviei o olhar. Eu estava pronta para começar minha verdadeira carreira, a de ser humana, inspirada pelo anjo que eu chamava de mãe.
A primeira noite de Marina sobre o colchonete fino, em um espaço comunitário desprovido de qualquer luxo, foi o sono mais pesado e significativo de sua vida adulta. Enquanto o mundo corporativo que ela deixará para trás valorizava o conforto dos lençóis de fios egípcios, ali, o que aquecia sua alma era o propósito que pulsava silencioso entre as paredes simples. Ela percebeu, ao fechar os olhos, que a busca física pela mãe terminara, mas a jornada espiritual para encontrar a si mesma estava apenas em seu primeiro capítulo. O despertar veio cedo, antes mesmo que o sol ousasse tocar o horizonte, guiado pelo som rítmico de Carmélia se preparando para mais uma jornada de doação incondicional no coração da metrópole. Acordei às 5:30 da manhã com um corpo dolorido, mas sem vontade de reclamar. Carmélia já estava de pé, prendendo o cabelo com a praticidade de quem não tem tempo a perder com vaidades. Bom dia, filha. Vem, tem trabalho esperando, ela disse, e eu a segui até a rua fria. Do lado de fora, uma fila de rostos marcados pelo cansaço aguardava com tigelas vazias. Vi minha mãe assumir o controle de um fogareiro improvisado, preparando um mingau que exalava mais do que apenas nutrição, exalava dignidade. Ela servia a cada pessoa chamando-as pelo nome, transformando o ato de alimentar em um ritual de reconhecimento humano que eu nunca vira em lugar algum. A interação de Carmélia com Raquel, uma jovem mãe que carregava o peso de 3 meses de desabrigo nos olhos fundos, foi uma lição de resiliência para Marina. Observar a pequena Clara beber o mingau com a pressa da fome real partiu o coração da executiva, que tantas vezes desperdiçara banquetes em reuniões de negócios. A notícia de que Raquel finalmente conseguirá uma vaga em um abrigo não foi apenas uma informação logística, foi uma vitória celebrada com um abraço que parecia fundir as esperanças das duas mulheres. Marina entendeu que sua mãe não era apenas uma provedora de alimentos, mas a guardiã do último fio de esperança de pessoas que o sistema já havia descartado. Quantas pessoas você ajuda por dia, mãe? Perguntei, ainda processando a gratidão quase religiosa nos olhos de Raquel. Carmélia sorriu com um cansaço que parecia alimentá-la em vez de abatê-la. Não sei, filha. Nunca contei. Só sei que cada pessoa que passa por aqui leva um pouco de amor junto. Vi que, para ela, os números não importavam, o que importava era que Raquel não desistisse de ser a guerreira que seus filhos precisavam. Ajudar a lavar aquela panela enorme em uma torneira pública me fez sentir mais útil do que qualquer relatório de lucros que já apresentei em minha carreira internacional. Após a distribuição do café da manhã, a jornada seguiu para uma praça onde o ensino se tornava a ferramenta de libertação. Marina assistiu, em um estado de admiração silenciosa, enquanto sua mãe transformava uma bolsa velha cheia de papéis e canetas em uma sala de aula a céu aberto. Ali, debaixo de uma árvore, homens e mulheres com mais de 50 anos lutavam contra o analfabetismo com uma garra inspiradora. O direito de assinar o próprio nome, algo que Marina sempre tomara como garantido, era para aquelas pessoas o passaporte definitivo para a cidadania e para a retomada de uma autonomia que a vida lhes roubara precocemente. Seu Roberto, um senhor de 62 anos, mostrou-me orgulhoso seu nome escrito com letras trêmulas, mas carregadas de triunfo, Roberto Alves da Silva. Minha mãe é a professora mais paciente que existe, ele me disse, e eu vi o brilho de uma nova vida em seus olhos grisalhos. Agora eu assino meus próprios papéis, não preciso mais pedir favor. Entendi que Carmélia não estava apenas ensinando letras, ela estava devolvendo vozes que foram silenciadas pela pobreza. Cada palavra formada naquele papel era uma pequena revolução que minha mãe orquestrava com a paciência de um anjo. O depoimento de Cida, uma mulher que buscava reconstruir sua identidade após anos de abusos e invisibilidade, revelou a Marina a profundidade do impacto psicológico do trabalho de Carmélia. Ao ouvir que a mãe fora a primeira pessoa a dizer que a luz de Cida não poderia ser apagada, Marina compreendeu que o resgate promovido por Carmélia era, antes de tudo, emocional. A alfabetização e o novo emprego na lavanderia eram apenas os frutos visíveis de uma semente de valor próprio que fora plantada em uma noite de desespero sob as estrelas. Marina abraçou Cida, sentindo que, naquele gesto, também abraçava a nova compreensão de mundo que estava nascendo nela. Cida me contou como o marido a destruíra emocionalmente antes de expulsá-la de casa, e como ela acreditara ser um lixo até encontrar minha mãe. Ela olhou para mim e disse, Cida, você foi feita para brilhar.
Ninguém nunca tinha me falado nada bonito assim, ela explicou, secando as lágrimas. Percebi que o maior talento de Carmélia não era apenas a caridade material, mas a capacidade de enxergar a divindade em pessoas que a sociedade prefere ignorar. Eu, que vivi cercada de pessoas que se achavam importantes, nunca conheci ninguém tão verdadeiramente rico em humanidade quanto aquela mulher que agora sabia ler e escrever. À tarde levou mãe e filha aos corredores de um hospital público, um ambiente saturado de dor, mas onde a presença de Carmélia agia como um bálsamo imediato. Na ala dos idosos, o reconhecimento era instantâneo. Os pacientes não a viam como uma visitante ocasional, mas como uma extensão de suas próprias famílias. Marina observou a mãe transitar entre os leitos, oferecendo ouvidos atentos a histórias repetidas e mãos calorosas a corpos enfraquecidos. A jornada que começara com a intenção de tirar Carmélia daquela realidade estava, ironicamente, mergulhando Marina em um mar de compaixão que ela nunca imaginou navegar. Entramos na ala de idosos do hospital e vi que minha mãe conhecia cada prontuário e cada angústia silenciosa daqueles leitos. Eu a seguia, sentindo que cada passo me afastava da executiva fria que eu costumava ser e me aproximava da mulher que eu desejava me tornar. Carmélia não estava ali para ser aplaudida, ela estava ali porque o sofrimento alheio lhe era insuportável quando não acompanhado de presença. O sucesso de verdade não é o quanto você tem, é o quanto você transforma. As palavras dela ecoavam em minha mente enquanto eu via um senhor doente apertar sua mão com gratidão. Eu finalmente estava pronta para deixar de ser a filha que manda dinheiro e passar a ser a filha que oferece a vida. O ambiente hospitalar, saturado pelo odor de antissépticos e pelo som rítmico de monitores, transformava-se com a entrada de Carmélia. Enfermeiras e médicos não a viam apenas como uma voluntária, mas como um pilar emocional daquela ala de idosos. Marina a seguia, sentindo o contraste entre a eficiência fria da medicina e o calor humano que sua mãe emanava. Ao entrarem no quarto do Sr. Antônio, um homem cujos 80 anos pareciam pesar o dobro sobre seu rosto consumido pela enfermidade, Marina testemunhou o que o dinheiro nunca poderia comprar, a lealdade na hora da partida. O sorriso fraco do idoso ao ver Mel era o reconhecimento de que ele não era apenas um número em um prontuário, mas um ser humano digno de visita e afeto. Mel, você veio? Perguntou o Sr. Antônio com uma voz que parecia um sopro. Vi minha mãe sentar ao lado dele e segurar sua mão com uma firmeza que prometia segurança. Hoje é quinta-feira, seu Antônio. Eu não falho nunca, porque o senhor é minha família agora. O choro silencioso daquele homem, que se sentia abandonado pelos próprios filhos, ecoou no meu peito como um grito. Saí para o corredor e desabei, encostada naquelas paredes frias, percebendo que enquanto eu perseguia metas de produtividade na Europa, minha mãe estava aqui, garantindo que ninguém enfrentasse o medo da morte sozinho. Como você aguenta, mãe? Perguntei depois, e ela me respondeu com a sabedoria de quem se cura curando os outros. A decisão de Marina de abandonar sua antiga vida e dedicar suas economias ao trabalho de Carmélia foi posta à prova de forma brutal na manhã seguinte. O vibrar insistente do celular às 6 da manhã trazia a voz de Thomas, o diretor europeu, carregando uma proposta que seria o ápice de qualquer carreira corporativa, a diretoria regional em Nova York, com um salário triplicado e prestígio internacional. Marina olhou para Carmélia, que dormia tranquilamente no colchonete ao lado, e sentiu o abismo entre dois mundos. De um lado, o sucesso que ela sempre cobiçara, do outro, a paz que ela acabará de descobrir. O prazo de 48 horas dado por Thomas era um cronômetro para sua alma, exigindo uma escolha entre o brilho do vidro e a verdade do asfalto. Marina, é a chance da sua vida. Diretoria regional em Nova York, salário 3 vezes maior. Você tem 48 horas para aceitar e voltar, a voz de Thomas soava como se viesse de outra galáxia. Olhei para o rosto sereno da minha mãe e senti o peso daquela decisão esmagar meu peito. Contei tudo para ela, esperando que me pedisse para ficar, mas Carmélia apenas apertou minha mão. Filha, você não precisa ficar por minha causa. Construa sua vida. Mas eu construí o quê, mãe? Prédios de vidro e contratos vazios. A proposta que antes seria meu sonho agora parecia uma gaiola dourada. Eu tinha 48 horas para decidir se voltaria a ser uma peça na engrenagem ou se continuaria sendo humana. O dia prosseguiu com a rotina de doação,
mas Marina sentia que cada gesto de carinho de Carmélia era um lembrete do que ela perderia se partisse. Na praça, enquanto as aulas de alfabetização ocorriam, a aparição de Regina, uma antiga colega de profissão de Carmélia, trouxe à tona o preconceito social que a mãe enfrentava diariamente. Regina, impecável em sua aparência e carregada de julgamentos, representava a voz da normalidade que via o altruísmo de Carmélia como uma loucura ou uma crise existencial. O embate entre as duas mulheres era o retrato do conflito que Marina vivia internamente, a lógica do status contra a lógica do amor. Regina olhou para o centro da cidade com um nojo que ela mal tentava disfarçar. Carmélia, você enlouqueceu. Largou a escola e vendeu a casa para virar o quê? Assistente social voluntária. Minha mãe sorriu com uma calma que só os justos possuem. Estou ajudando pessoas, Regina. Elas têm nome, história e valor. Mas você não é Madre Teresa. Isso é culpa. Terapia resolve. Regina riu, sem perceber que a pobreza ali não estava nas roupas dos necessitados, mas na alma dela. Não aguentei e me levantei, sentindo o sangue ferver. A senhora não tem o direito de falar assim com ela. Exclamei, defendendo não apenas minha mãe, mas o novo mundo que eu estava começando a habitar. A arrogância de Regina serviu como um espelho para Marina, mostrando-lhe exatamente quem ela seria se aceitasse a proposta de Nova York sem ter mudado o coração. Regina via apenas miseráveis onde Carmélia via irmãos, e essa cegueira espiritual era o que Marina mais temia agora. O confronto na praça deixou claro que a missão de Carmélia não era apenas prover sustento físico, mas combater a invisibilidade imposta por pessoas como Regina. Marina percebeu que sua mãe era uma revolucionária silenciosa, cuja maior arma era a recusa em aceitar que a dignidade humana pudesse ser precificada ou descartada. Regina me encarou como se eu fosse um detalhe irrelevante na paisagem. E quem é você? Eu sou a filha dela, respondi com um orgulho que nenhuma promoção de cargo jamais me daria. Vi minha mãe me olhar com surpresa e ternura, enquanto Regina balançava a cabeça, lamentando o que ela chamava de desperdício de talento. Você jogou tudo fora, Carmélia, ela insistiu, sem entender que minha mãe não tinha jogado nada fora, ela apenas tinha trocado o que era temporário pelo que era eterno. Naquele momento, sob os olhares curiosos de seu Roberto e Dona Marta, eu soube que a resposta para Thomas já estava escrita no meu silêncio. A noite caiu sobre o alojamento comunitário e o prazo das 48 horas começou a correr de forma acelerada. Marina observava as economias que acumulara, o dinheiro que antes era destinado a um apartamento de cobertura, e começou a transformá-lo, mentalmente, em reformas para o abrigo, em novos fogareiros para o café da manhã e em material escolar para os idosos da praça. A tentação de Nova York ainda sussurrava promessas de poder, mas o rosto do Sr. Antônio no hospital e o sorriso de seu Joaquim ao conseguir o emprego eram imagens muito mais potentes. Ela precisava decidir se seria diretora de uma multinacional ou a parceira de um anjo das ruas. Fiquei olhando para o visor do celular, onde a proposta de Nova York brilhava como uma miragem no deserto. Mãe, você acha que eu sou forte o suficiente para viver assim? Perguntei, sentindo medo de não conseguir fazer diferença de verdade. Carmélia me abraçou, o cheiro de vida vivida me envolvendo. Marina, você já está fazendo diferença só de estar aqui e sentir essa dor. O sucesso de verdade não é quanto você tem, é quanto você transforma. Senti que minha carreira em prédios de vidro estava chegando ao fim, e uma nova, muito mais desafiadora e real, estava começando ali mesmo, naquele colchonete no chão. Eu tinha vindo buscar minha mãe, mas quem precisava de resgate era minha própria existência. O dilema de Marina não era apenas sobre o emprego, mas sobre sua identidade. Ela percebeu que, se voltasse, levaria consigo a memória daquelas pessoas como um fardo de culpa, mas se ficasse, transformaria essa memória em ação. A transformação de Carmélia, que ela inicialmente julgara como uma destruição da vida estável, revelou-se a construção de um legado indestrutível. Marina estava prestes a enviar o e-mail mais importante de sua vida, não para pedir extensão de férias, mas para apresentar sua renúncia ao mundo das aparências. Ela escolhera o anjo das ruas em vez do demônio do status. Abri o notebook e comecei a digitar a resposta para Thomas. Cada palavra que eu escrevia parecia tirar um peso tonelada das minhas costas.
Thomas, agradeço a proposta, mas não vou para Nova York. Na verdade, estou pedindo demissão. Encontrei algo que o mercado financeiro não pode me oferecer, um propósito que não cabe em planilhas. Fechei o computador e olhei para minha mãe, que sorria para mim. Eu não tinha mais um cargo de diretora regional, não tinha mais um salário astronômico garantido, mas, pela primeira vez na vida, eu sentia que tinha tudo. Eu tinha encontrado Carmélia, e no processo, tinha me encontrado também. A jornada estava apenas começando, e eu estava pronta para sujar as mãos de verdade. Marina agora entendia que a verdadeira riqueza de Carmélia não estava na falta de bens, mas na abundância de conexões. O dia seguinte seria o primeiro de sua nova vida oficial como voluntária. Ela planejava usar sua experiência em gestão para otimizar a distribuição de recursos, criar parcerias com mercados locais para evitar desperdício de alimentos e fortalecer a estrutura do lar recomeço. Marina não estava apenas ajudando, ela estava aplicando todo o seu talento acumulado em anos de exterior para uma causa que, pela primeira vez, fazia seu coração bater com entusiasmo real, e não com estresse. Vamos trabalhar, Marina. Minha mãe chamou na manhã seguinte, e eu me levantei num pulo, ignorando a dor nas costas. O sol começava a iluminar a Rua das Acácias, e eu via a fila de pessoas esperando pelo café da manhã. Peguei a concha e me posicionei ao lado de Carmélia. Bom dia, meu nome é Marina. Como é o seu nome? Perguntei ao primeiro homem da fila. Vi o sorriso da minha mãe pelo canto do olho e soube que aquela era a minha diretoria regional. Meu escritório agora era a praça, meu bônus era o sorriso do Davi e meu plano de carreira era tornar a vida de cada uma daquelas pessoas um pouco menos amarga. Eu finalmente estava em casa. A presença de Marina trouxe uma nova energia para o grupo. Sua habilidade em organizar e planejar começou a dar frutos rápidos. Ela conseguiu mapear as necessidades mais urgentes e estabelecer uma rede de contatos que Carmélia, em sua simplicidade, nunca pensara em fazer. A união da experiência prática e altruísta de Carmélia com a visão estratégica de Marina estava criando algo poderoso. As pessoas nas ruas começaram a notar a mudança, mais comida, mais assistência, mais esperança. Marina percebeu que o sucesso que ela buscava fora, estava o tempo todo guardado no coração daquela professora que decidirá ser luz na escuridão do centro da cidade. Olhei para as mãos ásperas da minha mãe e para as minhas, que começavam a ganhar as mesmas marcas de trabalho. Sabe, mãe, Regina estava errada. Você não jogou tudo fora. Você investiu tudo no que realmente importa. Carmélia me abraçou e ficamos ali, observando o movimento da praça que agora era nosso lar. Eu tinha vindo do exterior para buscar a mãe, achando que a verdade sobre o que ela descobrira sobre Carmélia tinha destruído tudo. Mas a verdade não destruiu, ela libertou. Eu não era mais a executiva solitária, eu era parte de algo maior. E enquanto houvesse alguém sozinho no corredor de um hospital ou uma criança com fome na calçada, nós estaríamos lá. Porque o amor, quando é de verdade, nunca falha. A tensão na praça atingiu o ápice quando Regina, com sua elegância gélida, disparou palavras que perfuraram a armadura de Marina com a precisão de um bisturi. O confronto não era apenas sobre o presente, mas sobre as feridas abertas de uma década de ausência e as diferentes formas de enxergar o sucesso. Marina sentiu o peso do julgamento social e da própria culpa quando a ex-colega de sua mãe a acusou de abandono, mas foi a reação física de Carmélia que mudou o curso daquela tarde. O anjo das ruas, sempre inabalável, vacilou, a mão levada ao peito e a respiração curta revelaram que o corpo, embora movido por um espírito incansável, estava cobrando o preço de anos de negligência e sacrifício extremo. Quem é você? Sou filha dela e a senhora está sendo extremamente desrespeitosa, exclamei, sentindo o sangue ferver diante da arrogância de Regina. Mas a resposta dela veio carregada de um veneno que eu não esperava. Ah, a filha que abandonou a mãe para viver no exterior enquanto ela ficava aqui sozinha. Você foi perseguir seus sonhos e a largou, e agora acha bonito o que ela faz. Isso não é amor, menina, é loucura. Minha mãe tentou intervir com firmeza, mas o esforço a deixou pálida. Quando Regina se afastou, vi Carmélia cambalear. O coração dela, que abrigava o mundo, estava pedindo socorro, e eu percebi que a força que eu tanto admirava era,
na verdade, um equilíbrio frágil entre a doação e a exaustão total. No hospital, o diagnóstico médico foi um choque de realidade para Marina: pressão alta, desnutrição e sinais de esgotamento severo. O limite mencionado pelo doutor era o resultado direto de uma vida onde Carmélia priorizava o prato do outro em detrimento do seu próprio descanso. Marina viu-se diante de uma mulher que, na ânsia de salvar os invisíveis, acabará por se tornar invisível para si mesma. No quarto frio da unidade de saúde, o diálogo entre as duas deixou de ser sobre caridade e passou a ser sobre a essência do que significa estar vivo, revelando que a radicalidade de Carmélia era uma resposta à vacuidade de uma vida que ela considerava vivida, pela metade antes da transformação. Mãe, você está se matando e para quê? Para provar o quê? Explodi, sentindo medo de perdê-la superar qualquer outra emoção. Carmélia me olhou com lágrimas que eu nunca tinha visto e sua voz saiu quebrada como um cristal fino. Não é sobre provar nada, Marina. É sobre não conseguir viver de outra forma. Quando você foi embora, percebi que passará a vida seguindo regras e sendo segura, mas eu estava vazia. Nas ruas, encontrei mais humanidade do que em toda a minha existência anterior. Eu não estou morrendo, filha, pela primeira vez, eu estou realmente vivendo. Ajoelhei-me na frente daquela maca, segurando suas mãos geladas, percebendo que o resgate que eu planejei era impossível. Não se resgata alguém que finalmente se sente livre. A noite no quarto de hotel, após a alta hospitalar, foi o cenário da decisão final de Marina. O cronômetro das 48 horas para a proposta de Nova York piscava no visor do celular, representando o ápice de uma carreira construída com suor e distância. No entanto, o som da respiração cansada de Carmélia na cama ao lado era mais alto do que qualquer promessa de status ou bônus milionário. Marina percebeu que voar alto sozinha não tinha mais o mesmo brilho. O verdadeiro voo seria aquele que ela empreenderia ao lado da mãe, transformando o idealismo bruto de Carmélia em algo sustentável e estruturado através de seus próprios talentos. Olhei para o e-mail da proposta: diretora regional, Nova York, o topo do mundo. Mas quando olhei para minha mãe dormindo exausta, entendi que aquele topo era solitário demais. Às 6 da manhã, digitei a resposta e, ao apertar enviar para recusar o cargo, senti uma paz que nenhum contrato assinado jamais me deu. Decidi que a vida tem mais a oferecer do que escritórios, mãe, disse a ela quando acordou. Vou usar minhas economias para criar um instituto. Um lugar com cozinha, salas de aula e abrigo, onde continuaremos o que você faz, mas com estrutura. Você não vai mais se sacrificar sozinha, agora somos nós duas, cuidando das pessoas e cuidando de você também. A proposta de Marina de criar um instituto era a fusão perfeita entre dois mundos. Ela não estava apenas abrindo mão de sua carreira, estava evoluindo-a para uma gestão com propósito real. O dinheiro acumulado em anos de exterior, que antes seria destinado a bens de luxo, agora se transformaria em alicerce para uma obra que salvaria centenas de Joaquins e Raquéis. Carmélia, ao ouvir o plano da filha, percebeu que seu sacrifício silencioso florescera da maneira mais inesperada, não apenas transformando a vida dos pobres, mas resgatando a própria filha de uma existência focada apenas no eu. Marina, você não precisa fazer isso por mim, Carmélia murmurou, os olhos brilhando com uma nova esperança. Mas eu segurei sua mão com firmeza. Não é por você, mãe, é por nós. Eu passei anos perseguindo sucessos vazios, e agora quero construir algo que realmente importe. O Instituto Carmélia não será apenas um abrigo, será o reflexo do que você me ensinou sobre o valor humano. Vamos profissionalizar sua bondade, garantir que ninguém mais precise partir sozinho e que nenhuma criança, como a Clara, passe fome. Você me deu as asas para voar pelo mundo, e agora eu as uso para voltar para casa e construir um ninho para quem não tem onde cair. A transição da vida corporativa para a filantropia estruturada exigiu que Marina aplicasse cada grama de sua experiência estratégica. Ela começou a mapear fornecedores, organizar voluntários e buscar parcerias, mas agora fazia isso sentada em uma mesa de madeira simples, cercada por pessoas que a chamavam pelo nome e não pelo cargo. O Instituto logo se tornou uma referência no centro da cidade, um oásis de dignidade onde a alfabetização de adultos e o acolhimento de mães solo eram tratados com o rigor de uma multinacional e o carinho de uma família. Marina descobriu que sua eficiência era uma ferramenta poderosa quando colocada a serviço do amor.
Vi meu antigo mundo de prédios de vidro desaparecer para dar lugar a paredes de esperança que nós mesmas ajudamos a pintar. Cada centavo que economizei trabalhando na Europa agora comprava beliches, livros e comida de qualidade. Carmélia não precisava mais se ajoelhar no chão sujo da marquise, ela agora tinha uma sala onde podia ouvir as histórias com o respeito que elas mereciam. Sucesso de verdade não é quanto você ganha, Marina, é o quanto você transforma, ela costumava repetir, e agora, vendo seu Joaquim trabalhando em nossa recepção e a Raquel estudando para ser técnica de enfermagem, eu finalmente sabia que ela estava certa o tempo todo. O impacto do Instituto na comunidade foi imediato e profundo. Marina utilizou suas habilidades em comunicação para dar voz aos invisíveis, atraindo doadores e sensibilizando a sociedade para a causa das ruas. O projeto de alfabetização, que Carmélia iniciará debaixo de uma árvore, agora ocupava salas iluminadas e contava com professores voluntários treinados. A loucura de Carmélia, como Regina a chamara, havia se transformado em um modelo de assistência social eficiente, provando que o idealismo, quando aliado à competência técnica, pode mover montanhas de indiferença e transformar a paisagem de uma cidade inteira. Olha para este lugar, filha, Carmélia disse um dia, observando o pátio cheio de vida do instituto. Você transformou meu pequeno grão de areia em uma praia inteira. Sorri, abraçando-a, sentindo que o cansaço dela havia sido substituído por uma vitalidade renovada. Eu não era mais a executiva estressada que vivia para os números, eu era a arquiteta de recomeços. Entendi que a verdade que descobri sobre Carmélia não destruiu nada, ela apenas demoliu a fachada de uma vida de aparências para que pudéssemos construir algo indestrutível. O amor que eu achava que era uma fraqueza era, na verdade, a força mais potente do universo. Anos depois, Marina olhava para trás e não sentia um pingo de saudade da vida na Europa ou da diretoria regional que recusará. Ela percebeu que a verdadeira ascensão profissional ocorre quando seus talentos encontram as necessidades do mundo. O Instituto Carmélia tornou-se seu maior case de sucesso, mas a métrica não era o ROI, retorno sobre investimento, e sim um número de vidas que voltavam a ter brilho nos olhos. Ela aprendeu com a mãe que a riqueza real é medida pela profundidade das conexões e pela paz de espírito que vem ao deitar a cabeça no travesseiro sabendo que o dia não foi apenas produtivo, mas sagrado. Hoje, quando vejo os novos voluntários chegando, conto a eles a história da mulher que vendeu sua casa para morar em um abrigo e salvar uma instituição prestes a fechar. A verdade sobre Carmélia, eu digo a eles, é que ela nunca foi pobre. Ela sempre foi a pessoa mais rica que conheci, pois possuía o que nenhum banco pode guardar, a gratidão de milhares de almas. Eu vim para salvá-la, mas no fim, foi ela quem me deu a vida. E enquanto houver alguém esquecido em uma calçada, o nome dela será lembrado como o anjo que ensinou uma executiva a finalmente enxergar o que é essencial. A história de Marina e Carmélia tornou-se uma lenda urbana de esperança, inspirando outros profissionais a reconsiderarem seus próprios propósitos. O Instituto continuou a crescer, mas nunca perdeu o toque humano que era a marca registrada de sua fundadora. Marina casou a eficiência estratégica com a compaixão radical, criando um legado que sobreviveria a gerações. Elas provaram que o sucesso não precisa ser uma jornada solitária rumo ao topo, mas pode ser uma caminhada coletiva em direção à luz, onde cada passo dado em direção ao outro é um passo dado em direção à própria transcendência. O sol se põe sobre o instituto e eu vejo Carmélia conversando com um novo grupo de acolhidos. Ela ainda tem aquela luz nos olhos, a mesma paz que me atraiu naquela esquina do centro anos atrás. Eu olho para o meu celular, que agora só serve para organizar doações e agendar aulas, e sorrio. Nova York parece uma lembrança de outra vida, de outra pessoa. Aqui, debaixo deste teto que construímos juntas, eu não sou apenas uma diretora, eu sou a filha de um anjo, e finalmente, eu sou inteira. A verdade sobre o amor e o sucesso não é complicada, ela é simples como um prato de sopa servido com um abraço. O abraço que selou o compromisso entre Marina e Carmélia não foi apenas um gesto de carinho, mas uma fundação sólida sobre a qual um novo futuro seria erguido. 3 meses de trabalho incansável, planejamento estratégico e renúncias pessoais culminaram na abertura das portas do Instituto Recomeçar. O prédio, embora simples, pulsava com uma dignidade que Marina jamais encontrara nos arranha-céus europeus.
Com capacidade para transformar a fome em saciedade e o analfabetismo em autonomia, o espaço nasceu não como uma obra de caridade distante, mas como um lar coletivo. Naquele dia de inauguração, o salão estava repleto de provas vivas da eficácia do amor. Pessoas que antes eram sombras nas calçadas agora ocupavam o centro da celebração como protagonistas de suas próprias histórias. O Instituto Recomeçar abriu as portas com uma energia que eu nunca senti em nenhuma conferência internacional. Ver o seu Joaquim chegar com sua esposa, a dona Augusta orgulhosa com seus bolinhos e a Cida doando metade do seu primeiro salário foi a maior lição de economia que já recebi. Tia Marina, olha, tirei 9 na prova de matemática. Gritou o pequeno Davi, correndo para meus braços com sua mochila nova. Ajoelhei-me e o abracei forte, sentindo que aquele 9 valia mais do que qualquer meta de faturamento trimestral. Eu tinha mergulhado de cabeça naquele mundo, aprendendo que viver de verdade exige coragem para sujar as mãos e humildade para ouvir quem a sociedade escolheu calar. Durante a cerimônia, o palco improvisado tornou-se um altar de verdades quando Carmélia assumiu a palavra. Sua voz, agora descansada e ressoando com uma autoridade serena, cortou o silêncio da plateia atenta. Ela não falou sobre sacrifício, mas sobre ganho. Não falou sobre perda de patrimônio, mas sobre aquisição de humanidade. Carmélia desmistificou a ideia de que a doação radical é uma forma de loucura, apresentando-a como a forma mais lúcida de sanidade em um mundo doente de egoísmo. Ao olhar para Marina na primeira fileira, ela reconheceu publicamente que a união entre o coração de uma e a visão estruturada da outra era o que tornava aquele sonho sustentável. Quando vendi minha casa, muitos disseram que eu joguei minha vida fora, mas eu não joguei nada fora, eu encontrei tudo, afirmou Carmélia, com os olhos fixos em mim. Encontrei gente que me ensinou o que é coragem e encontrei minha filha de novo. Marina voltou achando que ia me resgatar, mas foi ela quem me mostrou que podemos cuidar das pessoas e de quem amamos ao mesmo tempo, unindo estrutura e coração. Ela me puxou para o palco e, juntas, declaramos que aquele lugar pertencia a cada pessoa que acreditou no amor ao próximo. Naquele momento, entendi que o Instituto não era um prédio, era um manifesto vivo contra a indiferença. A surpresa da inauguração veio com a presença de Regina, a mulher que meses antes destilara veneno contra o estilo de vida de Carmélia. Parada na porta, ela observava a cena com uma vulnerabilidade que desarmou qualquer tensão anterior. O pedido de desculpas de Regina não foi apenas uma formalidade, mas o reconhecimento de um vazio existencial que nem o luxo nem o status conseguiram preencher. Carmélia, exercendo sua eterna capacidade de acolhimento, não guardou mágoas, em vez disso, abriu espaço para que mais uma alma pudesse iniciar seu próprio processo de despertar. Regina percebeu que, enquanto ela juntava coisas, Carmélia juntava pessoas, e a diferença de saldo emocional entre as duas era abismal. Eu vim pedir desculpas. Eu estava errada sobre tudo, murmurou Regina, com a voz falhando diante da alegria genuína que preenchia o salão. Você não enlouqueceu, Carmélia. Você acordou, e eu continuei dormindo em uma vida vazia de propósito. Minha mãe a abraçou com a doçura de sempre, reafirmando que nunca é tarde para recomeçar. Posso ajudar. Não sei fazer muito, mas posso tentar, ela pediu, e naquele instante, viu o Instituto cumprir sua primeira missão de cura para alguém que vinha do privilégio, e não da carência. A lição era clara, a miséria espiritual pode ser tão devastadora quanto a material, e ambas se curam com a mesma receita de entrega. Ao cair da noite, o silêncio acolhedor do Instituto permitiu um momento de reflexão profunda entre mãe e filha. Sentadas no chão da sala principal, exaustas, mas transbordantes de paz, elas revisitaram o caminho percorrido desde o encontro sob a marquise. Marina questionou se havia algum resquício de arrependimento pela venda da casa e pela vida radical, recebendo uma resposta que reafirmou a obsolescência do modelo de vida automático. Para Carmélia, o único erro fora a demora em abraçar sua verdadeira essência. A segurança que as paredes de uma casa ofereciam era ilusória comparada à segurança que o propósito compartilhado proporcionava agora às duas. Sabe do que eu me arrependo, Marina? De não ter feito isso antes, confessou minha mãe, encostando a cabeça na parede. Passei anos vivendo no automático, com medo de ser quem eu realmente era por dentro. Ri, encostando minha cabeça em seu ombro, sentindo que a boa professora tinha me dado a lição final da minha vida.
Obrigada por me ensinar que sucesso não é quanto você ganha, mas quanto você doa, eu disse, sentindo que as luzes da cidade lá fora já não me assustavam mais. Eu tinha aprendido rápido porque tive o melhor exemplo de riqueza que o mundo poderia oferecer, e aquela paz que eu sentia era o dividendo mais valioso que eu já havia recebido. 6 meses se passaram e o impacto do Instituto Recomeçar expandiu-se como ondas em um lago. A estatística do sucesso de Marina agora era contada em famílias que deixavam as calçadas e adultos que descobriam o mundo através da leitura. A história da professora que abandonou o conforto e da executiva que renunciou ao topo da carreira para servi-la tornou-se um farol para outras cidades. O movimento provou que o idealismo de Carmélia, quando potencializado pela competência estratégica de Marina, era uma força imparável. Marina nunca olhou para trás com saudade da Europa, seu horizonte agora era medido pelos sorrisos que ajudava a reconstruir diariamente. A jornada que começou com um susto transformou-se no meu maior projeto de vida. Eu nunca voltei para a Europa e nunca senti falta daquele vácuo de poder. Descobri que as melhores conquistas são aquelas que multiplicamos nos outros, e cada família reconstruída era um bônus que nenhuma empresa poderia pagar. Toda vez que vejo uma criança aprendendo ou uma mãe encontrando abrigo, lembro-me de que não resgatei minha mãe, foi ela quem me salvou de uma vida oca. O maior sucesso não é chegar ao topo sozinho, é estender a mão e levantar quem está no chão. A verdadeira riqueza está no que compartilhamos, e o amor mais puro é o que vivemos na prática. A destruição da antiga marina foi o terreno fértil onde nasceu a mulher que ela realmente precisava ser. As ruínas de seus castelos de areia corporativos serviram de base para um edifício de esperança real. Carmélia não estava na rua por ter perdido tudo, mas por ter encontrado o sentido último da existência. A lição que ficou para sempre gravada no coração do Instituto é que o sucesso não se acumula, se distribui. Marina e Carmélia tornaram-se o símbolo de que a reconciliação com o propósito é a única forma de alcançar a plenitude. Ao olhar para minha mãe hoje, vejo que ela sempre foi a pessoa mais rica que conheci. Ela possuía a gratidão de 1000 almas, um tesouro que nenhum banco pode confiscar. Eu voltei para buscar a mãe que achei estar perdida, mas encontrei o anjo que me ensinou a finalmente enxergar o que é essencial. Carmélia não estava revirando lixo, ela estava revirando vidas, inclusive a minha. Agora, debaixo deste teto que construímos juntas, eu entendo que a verdade não destrói o amor, ela o liberta. O sucesso é simples, é servir com alegria e saber que, no fim do dia, você fez o mundo um pouco menos amargo para alguém.